Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita de Jardim Botânico, nesta série Islam em Foco, onde estamos fazendo um apanhado geral dos fundamentos da crença islâmica. Falamos na aula passada sobre a crença nos mensageiros e profetas de Deus. Hoje vamos falar sobre a crença que nós muçulmanos temos em relação a Jesus, filho de Maria. Sim. Qual é a visão de Jesus de acordo com o Islã? Bom, primeiramente, Jesus em árabe é Isa. Nós chamamos, cada vez que referimos o nome de Jesus, filho de Maria, nós falamos Isa ibn Maryam. Jesus, o filho de Maria. O Alcorão menciona Jesus também como Al-Masih, o Messias também. O Alcorão menciona o nome de Jesus, o nome de Isa, mais de 20 vezes. Junto o nome de sua mãe. Não dá para falar de Jesus, não dá para falar de Isa, sem falar de sua mãe, Maryam, em árabe, Maryam, que a paz esteja sobre ela. A sua mãe, Maria, ela foi preparada por Allah já na sua juventude, já na sua infância, já no seu nascimento. Ela foi preparada. Se você ver a Surat número 3, Surat número 3, Al-Imran, essa surata, ela no começo ela fala, a partir do versículo número 30, ela começa a falar de Virgem Maria, que ela é da família de Imran, onde então um de seus familiares fez uma promessa para Deus, para Allah, dizendo: "Ó Allah, eu terei um filho, quero ter um filho, me agracie com um filho, um varão, para que ele sirva ao templo. Dedico um filho varão ao templo." Então, que a mãe deu à luz a uma menina. A mãe deu luz a uma menina. Então as pessoas ficaram surpresas e disseram: "Ó Senhor, eu queria um filho varão, um homem, para servir o templo." Allah fala no Alcorão que ela sabe porque nasceu uma menina e fará dessa menina, mãe de um mensageiro, mãe de um profeta. Então, Maryam, ela começou a ser preparada por Allah no templo. Ela não sabia até então da sua missão, mas ela estava sendo preparada por Allah para que fosse, futuramente, a mãe do Messias, a mãe de Jesus. Ela foi anunciada quando jovem ainda. No Surat número 3, versículo 45, menciona que os anjos do Senhor vieram até ela e falaram: "É Maryam, ó Maria, Allah te elegeu, te escolheu, te preferiu sobre todas as mulheres do mundo. Ó Maryam, nós viemos anunciar, dar boas novas para você, por ordem de Allah, o nosso Senhor, que você terá um filho. Seu nome será Isa. Ele será o Messias. Allah dará para ele a profecia, o livro, a sabedoria. Ele ensinará para as pessoas. E Allah fará que milagres irão acontecer com ele." Maryam, uma jovem menina, disse então: "De onde que eu vou ter um filho, sendo que nenhum homem me tocou?" Os anjos disseram: "Assim é o decreto de teu Senhor. Teu Senhor fará dele um mensageiro e um sinal para a humanidade." Então, como menciona na Surat número 3, versículo 45, também menciona na Surat número 19, que tem o seu nome, Maryam. Surat Maryam, Surat número 19, chamada Surat da Maria, da Virgem Maria. Inclusive, você sabia que o Alcorão Sagrado, no Alcorão, o nome de Isa, de Jesus, é mencionado muito mais vezes que o nome de Muhammad? Você sabia que a única mulher que tem seu nome mencionado no Alcorão é Maryam, que a paz seja sobre ela, é mencionada quase 20 vezes também. Então, Maryam se retirou. Esse episódio está na Surat número 19. Maryam se retirou makanan sharqiyya, num local a oeste
da cidade onde ela estava. E lá sentiu as dores do parto. E ela sentiu as dores do parto, imagine, ela não teve contato com nenhum ser humano antes. Não teve contato conjugal com ninguém. Não tinha sido casada. Não tinha sido noiva. E ela então teve essa gestação que Allah soprou através do anjo Gabriel no ventre de Maryam, o espírito que é Isa ibn Maryam. Ela então se retirou, sentiu as dores do parto e no lado onde ela estava para dar à luz tinha uma tamareira e Allah fala para ela: balance a tamareira, cairá para ti essas tâmaras frescas. Ela sentiu a dor do parto e chegou a dizer, como está na Sura número 19, quem me dera eu ter morrido antes disto, ou ser esquecida. Então, os anjos deram boas novas para ela e ela deu à luz a Isa, o profeta de Allah. E agora, o que essa jovem iria fazer com uma criança recém-nascida nos seus braços? Como que ela iria encontrar o seu povo, a sua sociedade? O que iriam falar dela? E falaram. Quando ela chegou com a criança, com a Isa, com Jesus no colo, isso você vê na Surah número 19, ofenderam ela, falaram para ela: Maryam, da onde que você trouxe essa criança? Teu pai jamais foi um adúltero e nem tua mãe foi adúltera. Estavam dizendo que esse filho de Maryam era fora do casamento, ou ela teria um filho antes do casamento. Então nesse momento aconteceu mais um dos milagres de Allah com essa família abençoada. Maryam pegou seu filho, mostrou para eles. E nesse momento Allah fez que Isa falasse. Sim, o recém-nascido falou para proteger a sua mãe, honrar a sua mãe. Disse: Inni Abdullah, eu sou servo de Allah. Quando Maryam mostrou a criança para os homens da sua cidade, falaram: Keifa nukallimu, como que nós vamos falar com uma criança recém-nascida? Então o Jesus disse: Isa, eu sou servo de Allah. Allah me deu o livro e me fez um profeta. E me fez abençoado onde quer que eu esteja. E Allah não me fez ruim, rude e ingrato com a minha mãe. E a paz estará comigo enquanto eu estiver vivo e no dia em que eu morrer, e no dia em que eu for necessitado, no dia em que eu for ressuscitado. Assim começou a história de Isa ibn Maryam. Veja então que passou todo esse tempo, não é mencionado nos livros sagrados, não é mencionado no Alcorão e nem na tradição profética o que a vida e os detalhes da vida de Isa, Jesus, né, do seu nascimento até a sua missão profética. Não foi mencionado. 30 anos ou mais ou menos de sua vida não foi mencionada. Por que não foi mencionada? Porque o objetivo do envio de um mensageiro é outro. É pregar para as pessoas a unicidade de Allah. Que somente Allah deve ser adorado. Porque não há Criador, Senhor, Protetor, a não ser Ele. Então, o que nós sabemos da vida de Jesus entre seu nascimento, sua adolescência, sua juventude, sua infância? O que nós sabemos? Praticamente nada. Por que Allah não contou? Por que Allah não mencionou? Por que não foi mencionado nos livros? Porque o objetivo da história é a mensagem e não o mensageiro em si. Por isso, abrir discussões. Maria foi casada com José, Maria teve outros filhos, Maria casou depois, Jesus foi para o Egito, foi para a Síria, foi para a Turquia. Tudo isso é relevante. Nós não perdemos tempo com isso. Não que seja proibido a pessoa quiser saber, mas não existe provas fidedignas, nem revelação de Deus para informar. E se fosse tão importante isso, com certeza Deus iria nos informar, porque nada é oculto a Deus. Então, Isa ibn Maryam começou sua pregação. E assim como os outros profetas, Isa pregou às pessoas a mesma mensagem que os profetas anteriores pregaram, que foi:
La ilaha illallah. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hada siratun mustaqim. Não há outra divindade a não ser Allah. O que Jesus pregou na terra? Allah é o meu Senhor e o vosso Senhor. Adorai somente a Ele. Esta é a senda reta. Este é o caminho certo. Jesus, que a paz seja sobre ele, ele pregou a justiça, pregou o perdão, a misericórdia, a paz, o respeito, o arrependimento e, sobretudo, pregou a mensagem de Allah que foi dada a Abraão, a Moisés, a Davi e a Salomão, um profeta de Allah para os israelitas. Allah mandou sinais e evidências para ele. Porém, Allah mandou para ele também um livro chamado o Evangelho, Al-Injil, o Evangelho. Porém, assim como outros profetas e mensageiros, as pessoas não aceitaram essa mensagem. Negaram, desdenharam, viraram as costas para ele. E alguns chegaram, fizeram um complô entre eles, perseguiram e disseram: nós temos que matar, assassinar Isa ibn Maryam. Na surata número 3, versículo 52, fala o seguinte: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ. O versículo fala o seguinte: quando Jesus, Isa, sentiu que as pessoas estavam negando ele, estavam tramando para assassiná-lo, ele disse então: quem me socorre? Quem me apoia? Quem irá me defender e levar minha mensagem adiante por Allah? Seus seguidores disseram: acreditamos em Allah e seremos os socorredores, seremos os apoiadores de tua mensagem. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Então eles disseram ao Senhor, seus seguidores, seus apóstolos: ó Senhor nosso, nós acreditamos naquilo que revelaste, seguimos o teu mensageiro. Somos testemunhas que aquilo que seu mensageiro Jesus fala é verdade. E Allah fala no Corão: e eles tramaram com Jesus, porém Allah é o melhor dos tramadores. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. E quando Allah disse: ó Jesus, ó Isa, eu farei você morrer e vou fazer você ressuscitar depois de morto, e depois colocarei você acima daqueles que te negam. Quando Jesus sentiu isso, veja na surata número 5, versículo 113, tem o episódio da Santa Ceia. Sim, é escrito, surata número 5, a mesa servida. Então seus seguidores, seus apóstolos, que eram pouquíssimos, disseram: ó Isa, peça para Allah uma prova, uma evidência material física para o nosso último encontro contigo. Então Allah, Jesus, disse que ele vai pedir para Allah uma mesa, uma ceia de despedida. Mas cuidado, quem negar a minha mensagem depois de mim, depois que eu pedir esse sinal para Allah, vocês estão pedindo um sinal para Allah, uma evidência. Allah vai mandar evidência, mas quem de vós negar após a evidência a mensagem de Allah, Allah trará um castigo doloroso muito grande para ele. Então eles confraternizaram, e na surata número 4, versículo 157, fala o seguinte: tramaram contra Jesus. E Jesus disse então: quem dará a vida por mim, no meu lugar? E o Corão fala: وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. O Corão fala nesse mesmo versículo. Então tramaram contra Jesus, e foi um jovem, alguém no seu lugar, mais parecido fisicamente com Jesus. Quando foram pegar Jesus, pegaram aquele jovem, e aquele jovem que foi martirizado, foi o primeiro mártir, então, foi no lugar de Jesus na cruz. E o que aconteceu com Jesus? Bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Allah o arrebatou até os céus.
Essa é a crença islâmica. Que Jesus não morreu na cruz. Outra pessoa idêntica a ele foi levada para a cruz, foi martirizado na cruz, e Allah arrebatou Jesus, Isa ibn Maryam, de corpo e alma para os céus. E ele retornará no final dos tempos. O Corão fala: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. E não haverá nenhum adepto do livro sem que há de crer em Jesus antes de sua morte. Que Jesus, para nós muçulmanos, não morreu. Ele foi arrebatado até os céus, em corpo e alma. Retornará no final dos tempos. Retornará no final dos tempos para completar a sua vida aqui na terra. Lá, no final dos tempos surgirá Al-Dajjal, o grande impostor, o falso Messias. Jesus, então, que a paz seja sobre ele. Ele aparecerá numa mesquita em Damasco. O profeta de Deus mencionou isso. Ele mencionou uma mesquita que tem a torre, a minarete branca em Damasco. E lá ele vai aparecer lá. E lá ele vai perseguir o Dajjal, o falso Messias, e irá matar, aniquilar o falso Messias. Então, a humanidade irá viver um tempo de justiça, de harmonia e de monoteísmo. Jesus, então, retornará e morrerá de verdade, morrerá na terra, onde será enterrado, sepultado também na terra. E no dia do juízo final, quando fala na surata no dia do juízo final, na surata número 5, versículo 116, Allah ressuscitará todos os profetas e mensageiros. E Allah questionará Jesus, filho de Maria. A anta qulta linnas. Jesus será questionado por Allah no dia do juízo final, onde Allah dirá para ele: Jesus, filho de Maria, ó Jesus, foi tu que ordenaste, foi tu que ensinaste, foi tu que mandaste as pessoas tomarem você e sua mãe como Deus e mãe de Deus? Foi tu que ensinaste as pessoas, em vez de pedir direto para mim, pedir para você? Foi tu que falaste para as pessoas botar santos, parceiros, intermediários? Foi tu que disseste para as pessoas adorar o outro e botar semelhante junto a Allah? Foi tu que disseste para as pessoas, ó Jesus, que você é filho de Deus? Foi tu que disseste para os humanos, ó Jesus, que você é Deus? Foi tu que disseste para os humanos, ó Jesus, que tua mãe é mãe de Deus? Jesus dirá: ó Senhor, eu só disse o que tu me ordenaste, e o Senhor é testemunha. Eu falei que o Senhor é único, e que esta é a senda reta, que não adora a não ser a ti, meu Senhor. O Senhor é testemunha. Se eles se desviaram, eles são responsáveis pelos seus atos. Irmãos muçulmanos, a nossa crença em Jesus é um profeta de Allah, é um mensageiro de Allah. O seu nascimento é um milagre, a sua vida é um milagre, a sua mãe é uma santa imaculada. O seu desfecho na história da humanidade é um milagre. Ele retornará no final dos tempos para completar a sua vida. Que a paz esteja sobre Jesus e que a paz esteja sobre a sua mãe Maryam, alayhima assalam, e que a paz seja convosco também. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.